Grandioso Deus, glorificado e exaltado é o teu nome, que maravilha, Senhor. Porque o Senhor nos concedeu, meu Pai, o privilégio de estarmos, meu Pai, na tua presença, nessa emissora, para transmitir o recado de Deus para muitas vidas que estão nos ouvindo nesta tarde. Pai querido, eu quero te agradecer pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Continue nos abençoando, meu Pai. Dai, meu Deus, em nome de Jesus, a bênção especial para os nossos queridos rádio ouvintes, que eles possam realmente buscar a presença de Deus, sabendo que Deus é soberano para todas as coisas. Pai querido, eu te agradeço e te peço, ser com cada vida que está nos ouvindo nesta tarde, que o Senhor possa fazer algo especial, que o milagre possa acontecer, assim como tem acontecido com muitas vidas. Nós oramos já agradecido, meu Deus, por tudo, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós queremos trazer uma palavra especial para você. Nós sabemos que existe muitos caminhos quando nós queremos ir para uma cidade. Vamos supor, quero ir para a praia. Existe um caminho por aqui, pela Hermes Fontes, caminho aqui na Rua da Frente, muitos caminhos. Podemos ir e chegar até a praia. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração que caminho que você deve andar. Então, meu querido, e é importante saber, Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Meu querido, mas muitos nessa vida estão enganados, porque estão andando em caminhos de morte. E aí vem a reflexão, quero que você abra o seu coração. Que caminho você tem andado? A palavra de Deus nos diz, Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então existem dois caminhos, caminho da vida, meu querido, e o caminho da morte. Então, Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisões aqui na terra. Você é quem decide qual é o caminho que você deve andar. Mas nós sabemos que não é, eu sempre prego na igreja, que você é que não você não pode decidir que quer ser salvo ou não. Não, isso não. Isso aí não depende de nós, não, porque nós falamos que a pessoa está morta, nasceu morta, não é? Nos seus delitos de pecado. O pecado de Adão trouxe a morte para as pessoas. Mas o Senhor veio e nos vivificou. É o Senhor que nos dá a vida. Foi o Senhor que nos tornou a viver, foi através de Jesus Cristo. Então o homem morto não tem decisão nenhuma. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que a decisão do homem, ele que escolhe a decisão que ele quer andar. Escolhe o que ele quer, escolhe o caminho que quer seguir na vida. E escolhe com quem quer andar. Tem muitas pessoas que andam com pessoas que não é bom que estivesse andando. Muitas coisas erradas acontecem. São muitas pessoas que aprendem coisas erradas com o companheiro errado. É aquela primeira dose, aquele primeiro trago ali, que esse companheiro, esse amigo, muitas vezes traz para as pessoas. Então, meu querido, precisamos olhar com quem nós andamos. As pessoas é quem faz a escolha. Somos nós que escolhemos. Uma certa vez, meu querido, eu andava com uma pessoa, um amigo meu, e esse amigo criado de criança, e ele disse: não, eu gosto daquele caminho do espiritismo. Eu digo: rapaz, mas o caminho é Jesus Cristo, que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não, mas eu gosto aqui. E ele ficou querendo passar para mim as coisas de lá. Eu digo: olha, a partir de agora você vai seguir o seu caminho, siga o meu. Eu já falei de Jesus para você, você já entendeu. Então, meu querido, é bom saber que as escolhas são responsabilidade de cada pessoa. Então, a responsabilidade é minha, sua. De uma boa escolha, de uma mal escolha. Interessante que a grande certeza é que o homem semeia isso, ele irá colher, nos diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, o homem escolhe as coisas que quer fazer, mas, meu querido, nós sabemos que quando nós fazemos, nós estamos assim plantando. E nós vamos colher. Então essa é uma certeza. Cada dia, meu querido, que nós buscamos, nós observamos que as pessoas querem saber o sucesso, o destaque.
As pessoas querem olhar, então, coisas assim que venha crescer materialmente. Então é a escolha de muitas pessoas. Tem outras pessoas que é dedicado a buscar a presença de Deus, e isso aí o Espírito Santo de Deus já trabalhando na vida do homem. Há caminhos que o homem parece ser bom, mas só parece. Mas existe muitos caminhos que não é bom. Na verdade, existe caminho que parece ser bom, mas é caminho ruim muitas vezes. Pois existe caminho de vida, meu querido, e caminho de morte. Então, existem caminhos assim que traz a vida e caminhos que traz a morte. Em que caminho você está andando? Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa desviar você se você está andando num caminho ruim. Que você possa buscar a presença de Deus, meu querido. Então o texto lido nos diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminho de morte. Eu quero dizer para você nessa tarde, meu querido rádio ouvinte, a Bíblia Sagrada nos indica o caminho certo que o homem deve seguir. A Bíblia é a bússola que indica realmente o caminho que nós devemos seguir. E aí está na palavra de Deus. Então, meu querido, não seja conforme este mundo nos diz a Bíblia, mas seja transformada pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nos diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, é preciso isso, que nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, é importante que nesta tarde você procure ler a palavra de Deus. Quem sabe você diz, não, eu não entendo, mas eu quero dizer para você uma coisa que é importante. Você quer ler a Bíblia Sagrada? Então, o segredo, meu querido, você ora, peça ao autor da Bíblia que oriente você o caminho que você deve andar e que você possa entender o que é que diz a palavra de Deus. Não pegue a Bíblia assim, não, eu vou abrir numa página assim da qual... Não, meu querido, não faça isso. Peça ao autor da Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, para ajudar você a entender. E aí você possa, então, vai realmente conhecer o caminho. Deus orienta o homem que deve experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse que é o bom caminho, meu querido. Precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus, meu querido. Senão você está perdendo tempo aqui. Porque nós não vamos levar nada, porque nós não trouxemos nada para essa vida. O que precisamos fazer é pregar a palavra de Deus, é cumprir o ídolo do Senhor. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos levado a palavra de Deus para as pessoas que precisam? Meu querido, o homem não quer fazer o que é agradável a Deus, isso que nós sabemos, meu querido. Muitos vivem enganados, achando que está no caminho certo, mas muitas vezes não está no caminho certo. O caminho certo é o caminho que busca a presença de Deus. Muitos se acham que estão no caminho verdadeiro, mas estão num caminho de morte muitas das vezes. Na vida só temos dois caminhos. O caminho da verdade, que é o caminho, e o caminho da mentira. Esses dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho da mentira. O caminho da vida e o caminho da morte. Em que caminho você está andando, meu querido? Assim como existem duas mortes, que é a morte física e a morte espiritual. Existe então um caminho de morte e caminho de vida. Morte espiritual é a separação do homem com Deus. Morte física nós sabemos, um dia desse eu preguei aqui, que é a separação da alma do corpo. Meu querido, a alma vai para a eternidade, o corpo vai para a terra, nos diz Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. Todo homem depois do pecado de Adão passou a ser um homem mortal. Deus não fez o homem para morrer. De maneira nenhuma, nem espiritualmente, nem fisicamente, mas foi o pecado. É o pecado que faz separar o homem de Deus. Em nossas escolhas no nosso dia a dia, meu querido, realmente andamos em caminho que parece ser bom, mas Deus, através de seu Santo Espírito, nesta tarde, está falando já assim ao seu coração. Estou trazendo uma palavra aqui simples, mas o Espírito Santo de Deus é que faz algo especial. Que você possa, nesse momento, se arrepender dos seus pecados. Procure o caminho da verdade, o caminho da vida, meu querido. Não é qualquer caminho que leva o homem para o céu, não, meu querido. São caminhos que prometem sucesso, vitória aqui na terra. Esse é o caminho errado.
Interessante, mas no final se revela que é um caminho traiçoeiro, enganoso, muitos caminhos que as pessoas estão trilhando, caminhos de querendo a prosperidade, caminhos que quer ser melhor do que os outros, defraudando muitas vezes, desagradando aos parentes para ter os bens. Isso não é caminho, meu querido. Podemos dar um exemplo conforme diz o livro de Daniel, falando a respeito da besta no final dos tempos. Interessante, meu querido, que o que estamos aguardando é o anticristo, essa besta. Nos 3 anos e meio, o anticristo ele vai mostrar que é uma pessoa boa, muito popular, muito comunicativa. Vai chegar esse anticristo aí. E esse aí é o caminho que parece ser bom. Mas ele não é caminho bom. Ele vai vir, vai resolver o problema financeiro, problema de saúde, muitos problemas. E é bem provável que ele já está agindo já na terra. É isso que nós estamos vendo, meu querido. Tudo está acontecendo, que nós estamos no final dos tempos. Então esse homem, essa pessoa, ele vai se revelar uma pessoa boa, de boa aparência, comunicativo. 3 anos e meio, conforme o livro de Daniel nos diz, ele vai resolver a situação. Mas depois dos 3 anos e meio, ele vai se revelar que ele é o anticristo, é a besta. Então, meu querido, ele é Satanás. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem com ambição no coração, com a vontade de ser rico. Eu estava falando até com o Ilcinho isso aqui, neste instante, que a coisa mais importante é buscar a presença de Deus. Não ter ambição de riqueza, de maneira nenhuma. É se deleitar na presença de Deus, colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Que interessa, o homem diz que não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo de ler a Bíblia. É porque não tem um tempo. Meu querido, esse é um caminho errado. Não faça isso se você está fazendo, meu querido. O caminho se torna muitas vezes das pessoas ricas, é perigoso, nos diz a Bíblia. É um grande perigo a pessoa pensar em ser rico. Nós sabemos que a riqueza não é pecado, mas é a ambição de ser rico que é perigoso. É onde tem que colocar em primeiro lugar e Deus fica no segundo lugar. Não podemos servir aos dois senhores, e a riqueza e a Deus de maneira nenhuma. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que nos diz, mas os que querem ser rico caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem ao homem. É a perdição e a ruína. Esse aí é aquelas pessoas que querem ser ricas. É um caminho errado. Não pense, meu querido, você não tem nada. Nos diz a palavra de Deus no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Tudo é do Senhor, ninguém tem nada nessa vida, meu querido. A própria Bíblia nos diz, nos fala, que uma pessoa que pensa em ser rico tem caído em perdição, em ruína. Então, meu querido, esse é um caminho que você, quem sabe, está andando, é um caminho errado. Procure fazer o caminho realmente da vida, que é Jesus. Quem procura o caminho da prosperidade passa a não ter tempo para Deus. Não quer ler a Bíblia, não tem tempo para Deus. É trabalho, não tem tempo para ir para a igreja. É assim que tem muitas pessoas que não têm tempo para ir para a igreja, não tem tempo, porque tem muitas coisas para fazer, não vou perder tempo na igreja. Meu querido, você que está perdendo tempo procurando ser próspero e não vai levar nada. Isso é que é importante, comece a andar no caminho, na presença de Deus, seguindo a presença de Deus. A Bíblia nos diz que aproveite ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, nos diz Marcos, capítulo 8, versículo 36. Que interesse tem um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem tudo, mas não tem a salvação. Isso é uma grande tristeza. Muitas pessoas são prósperas. E eu estava até dizendo agora ao nosso companheiro aqui que não devemos se invejar da riqueza do próspero, do rico, de maneira nenhuma. Porque é uma tristeza. A melhor coisa é estar na presença de Deus, é servir ao Senhor, fazer a vontade do Pai, é ler a palavra de Deus, isso é viver em oração. Isso é que é muito importante. Muitas são as pessoas que afirmam que está no caminho certo, mas não está no caminho certo, está no caminho de morte, porque não está seguindo a Deus. Meu amigo, meu irmão rádio ouvinte, devemos estar sempre alerta, devemos sempre pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos andar nesses santos e retos caminhos.
Muitas das vezes vivemos uma vida de ilusão. Muitas pessoas estão iludidas. Essa palavra de alerta que eu quero deixar para você nesta tarde. Busque a presença do Senhor. Quem vive iludido com as coisas do mundo deve abandonar rapidamente, meu querido. Pois esse realmente é um caminho que nos traz a morte. Jesus declara que há duas portas e dois caminhos. Há uma porta larga que conduz o caminho espaçoso. E muitos estão seguindo por ele, essa porta larga. Porta das festas, das bebidas. Isso é a porta larga. Nos diz Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse caminho espaçoso é fácil de percorrer. Todo mundo quer andar nesse caminho da bebida, da prostituição, não é? Esse é um caminho largo, é a porta larga. Mas que nesta tarde o Espírito Santo de Deus esteja falando assim ao seu coração. Em que caminho você tem andado? Então, há momento, nós estamos vivos. Depois da morte é que se segue o juízo. Nós estamos vivos, podemos nos arrepender. Isso é o Espírito Santo de Deus que fala o coração. E ele está batendo na porta do seu coração nesta tarde. Você precisa mudar de atitude. Quantas pessoas nós temos visto, pessoas que eram erradas, andavam em caminho errados, e realmente deu meia volta e procurou então o caminho do Senhor Jesus. Meu querido, é muito importante isso. As multidões têm caminhado livremente por esse caminho de espaço largo, mas não siga esse caminho. São pessoas que não vivem no caminho que é Jesus. Esse tipo de pessoa que vive no mundo sem Cristo. Jesus nos diz que os tais já estão mortos. Deixe os mortos enterrar seus mortos, nos diz Lucas capítulo 9, versículo 60. Eu não entendia isso quando eu era criança. Como é que a Bíblia nos diz? Eu olhava e lia, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. E eu procurava entender, mas meu Deus, o que é que o morto vai enterrar? É morto. Mas morto é aquele que não tem a vida, meu querido. Claro, o morto é aquele que não tem a vida. Podemos dizer que aquela pessoa que anda no caminho espaçoso, no caminho do mundo, caminho de morte, essa pessoa é morta também. Porque não tem a vida. E quem é a vida? O próprio Jesus veio aqui nessa terra e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então muitas pessoas estão no caminho de morte e dizem assim, não vou agradar a Deus que eu vou dar uma esmola. Meu querido, isso não traz salvação nenhuma, meu querido. Jesus afirmou isso, então eu sou o caminho. João 14, 6. Jesus afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O mundo ainda não acredita em Jesus, que é o caminho. Ele é o único caminho que devemos trilhar em nossa vida, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Não é um caminho. Jesus é o caminho. Jesus que é a verdade. Jesus que é a vida. Jesus, ele é quem nos determina a seguir a ele. Porque ele é o que? O caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus é o único caminho que nos leva para o céu. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não é Pedro, não é José, não é André, não é Maria, Bartolomeu. Não! Jesus que é o elo que nos une o homem a Deus. É esse Jesus que eu estou falando para você. Esse que é o caminho que você deve andar. Se arrependa dos seus pecados nesta tarde e procure trilhar no caminho do Senhor. Sem Jesus não existe lugar para a perdição nem para a ruína, meu querido. Sem Jesus, o homem procura um caminho mais fácil e no final é a morte. E me recordo, e o senhor, sempre a irmã Vilma Alcântara, me lembrando dela, gostava de cantar sem Jesus não dá, não, não dá. É uma canção que existia aí. Então, sem Jesus não dá, né, Vilminha? Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fala no seu coração e você procure se arrepender dos seus maus caminhos. Há tempo para isso. Eu quero dizer para você, meu querido, que cada vez que está se passando, o mundo cada vez mais está buscando a perdição, o mundo está se afastando de Deus. Que nós estamos no tempo do fim, o inimigo de nossas almas tem colocado muitos caminhos enganosos de morte. É isso que as pessoas estão trilhando por ele. E estão perdendo tempo. Eu estava dizendo isso essa semana, que esse negócio de Lula para lá, Bolsonaro para cá, as pessoas mandavam para lá, Lula fez isso, Bolsonaro fez isso.
E eu disse a pessoa, muitas pessoas perderam tempo em vez de estar lendo a palavra de Deus, buscando o caminho que é Jesus, que aí sim que é a riqueza. Não importa se quem vai ganhar, quem ganhou para lá ou para cá. Não, meu querido. Isso é que é importante, é buscar a presença de Deus.